Saudações, queridos amigos, sejam todos bem-vindos, todos que nos acompanham aqui no canal Amigos do NEPOM, nesse grande salão doutrinário virtual, para mais uma atividade doutrinária do Núcleo Espírita da Polícia Militar, NEPOM, uma instituição espírita que fica aqui na cidade de Salvador, na Bahia. Estamos neste mês de fevereiro tratando sobre a prece, como vimos aqui no nosso cartaz. Hoje falaremos da prece, importância e eficácia, com a nossa querida colaboradora Zuleika Maia. Eu queria compartilhar com vocês uma frase do livro Redenção, do espírito Vitor Hugo, através da psicografia de Zilda Gama. Falando sobre a prece, esse amigo espiritual diz: é a prece que põe em comunicação as almas de todo o universo com o seu Criador e Pai, formando um viaduto radioso que transpõe todos os abismos e extensões cósmicas. Então, é para falar da prece que estamos aqui hoje, e eu chamo a nossa querida amiga colaboradora de nossa casa, Edilene. Seja bem-vinda, Dila. Obrigada, Cissa. Muito bom poder estar aqui mais uma vez, mais um sábado, juntos, de todos os internautas e dos nossos irmãos desencarnados, né, que estão também nessa busca, né, pelo pão espiritual. Então, vamos à leitura do nosso Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis. Maneira de orar. Item 22. O primeiro dever de toda a criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos oram, mas muito poucos sabem orar. Vamos fazer um pequeno recorte do site O Consolador, que nos diz o seguinte: aprendamos, pois, a orar e, igualmente, a entender as respostas do alto às nossas súplicas. Se vamos expor em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que nos sejam necessárias à paz e à execução dos encargos que a vida nos delegou, supliquemos também ao Pai nos ilumine o entendimento para que saibamos receber dignamente suas decisões. Dito isto, vamos convidar a nossa palestrante, a nossa querida Zuleika Maia. Ela irá abordar o tema a prece, importância e eficácia. Bem-vinda, irmã. Que a paz do Mestre Jesus seja uma constante em nossa mente e em nosso coração. Hoje, vamos reflexionar juntos sobre os itens de 1 a 8 do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prece, a qualidade e a eficácia da prece. Antes de adentrarmos ao tema, busquemos então ver as definições. No Aulete Digital eu encontrei fala, pensamento ou texto dirigido a uma divindade ou a um santo, em louvação, agradecimento ou súplica, podendo também ser uma oração, uma reza. E qual é a origem dessa palavra? A etimologia dela vem da palavra prex, do latim, P-R-E-X, que significa pedido, requerimento, relacionado a uma outra palavra do latim que é impecare. E essa palavra quer dizer pedir com insistência e implorar. Mas nós temos que ver qual é a definição que temos na doutrina espírita. Antes, nós vamos ver que muitos de nós não gostamos de fazer a prece. Pelo menos quando em grupo. Pode ser num grupo familiar,
pode ser num grupo de estudo na casa espírita, pode ser em qualquer outro ambiente. A pessoa se resguarda, diz que não quer fazer, tem vergonha. Mas será que muitos de nós que deixamos de fazer sabemos realmente qual é a definição da prece? E olhe, tem muitas de nós espíritas que não gostamos de fazer a prece num local público, ou seja, público entre aspas, junto de outras pessoas, em grupos. É um coletivo porque está num grupo, tanto de uma família, ou num grupo de estudo, ou num grupo de trabalho que tenha esse hábito de orar. E então, nós vamos ver o que é a prece na visão da doutrina espírita. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos, na questão 659. Kardec, então, vai inquirir os espíritos com essa pergunta: qual o caráter geral da prece? Ou seja, qual é a definição da prece, não é? E os espíritos, então, dizem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, nós podemos já ver daí que caráter tem a prece, não é isso? Porque a gente começa a perceber que entrar em comunicação com Deus, sim, né? Como disse, é se aproximar de Deus. Então, a prece não é um ato externo, ou seja, da boca, né, para fora, senão, ou seja, só falar, ou só se preocupar com que, tá faltando isso, eu só faço assim. É muito mais, porque passa a ser um ato íntimo, um ato do Espírito. Porque se é para comunicar-se com Deus, é um ato do Espírito, não é isso? E sendo assim, então o que é que acontece? Nós temos conhecimento de que Deus está onde? Em nós. Nem nós. Mas em nós como Espírito. Não no corpo físico, embora esse corpo também é sagrado. Mas é um corpo que daqui a pouco vai voltar para o pó, porque do pó ele veio. Ou seja, foi um corpo criado por Deus para ser utilizado temporariamente, né? Depois ficará na terra, porque o seu habitante temporário retornará ao mundo moral. Então, podemos ver mais uma vez que a prece é um ato íntimo, não é? Porque Deus está não nesse corpo, mas no ser espiritual que sou eu. Ou seja, orar é uma postura íntima. Então, quando eu oro para outras pessoas, quem está no religare, se aproximando de Deus, não é? Pensando nele, primeiramente sou eu. Sou eu que digo agora, vou orar pelas pessoas que passaram pela tragédia tal e me concentro em oração. Nesse momento, eu pensei em Deus para orar por essas pessoas. Eu me aproximei dele. Podemos observar também com essa resposta que não fiquemos preocupados com a forma de orar, com o local, com a beleza ou não do local, com as vestes que nós vamos poder orar, ou mesmo buscar ser visto em oração, como fez, não é, o publicano, o fariseu, desculpe, naquela parábola que Jesus contou, que
Em público, ele dizia na sua prece, enquanto o publicano se recolheu de cabeça baixa, orava. A prece é muito mais do que essas preocupações, muito mais. Já que é essa postura íntima que os espíritos disseram. E está em conexão com Deus. Já pensou? Nós vivenciando uma reencarnação e em conexão com o Criador? É muito importante isso. Logo, quando podemos dizer que a prece é uma ferramenta, é um mecanismo, tanto para encarnados quanto desencarnados, não é? Podemos lembrar que no livro O Nosso Lar, André Luiz, que passa 8 anos no umbral, tem as visitas de amigos espirituais, inclusive da sua própria mãe, e que ele não percebe. Após esses 8 anos, ele, em algum instante, lembra de Deus. E aí, ora. Faz o religare, se comunica com Deus. Quando ele, então, sente o socorro que chegava a ele há muito tempo atrás. Então, olha como é fundamental essa comunicação com Deus. E podemos também ver que qual era mesmo o local, como era o local que André Luiz estava nessa época. Era de beleza? Não. Era de muita dor, de muito gemido, de muito sofrimento. E como será que ele estava? Qual era a sua veste? Né? Qual era o seu estado? Com certeza não era uma veste muito bonita e talvez um estado lamentável. Mas ele fez a prece. Por aí nós podemos ver mais uma vez que não devemos ter a preocupação com o externo, mas sim com o interno. O interno. Na Gênesis, no capítulo 2, item 24, diz assim: para entender a sua solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que eles as ouça, não precisam transpor o espaço, nem ser ditas com voz retumbante, pois que, estando de contínuo ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar todas as moléculas do ar no ambiente. Olha, então, se podemos senti-lo ou ouvi-lo em espírito, não com os ouvidos físicos. Mais uma vez, a certeza de que não é o externo, mas o interno que é o espírito. Não é isso? Então, o Criador espalha seu amor em todos os cantos e recantos do universo. É o amor que dá a coesão, é o amor que dá o equilíbrio, é o amor que dá o amor aos corações. Não é isso? Logo, temos que aprender a nos conectarmos com essa presença que está o tempo todo, né, conosco. Nele estamos, nele nos movemos. É uma via de mão dupla a prece. E olha, que sabedoria de Deus. E que misericórdia. Ele permite que seu amor, que é o amor verdadeiro, de total pureza, venha e que o nosso, um amor ainda em evolução, vá. É uma via de mão dupla, a prece.
Olha que misericórdia, que bondade. Pois Ele está o tempo todo nos conclamando para ir até Ele. É o tempo todo. Não quer a morte do pecador, mas sim vida e vida plena. Porque está a nos esperar a qualquer momento que nós desejarmos ir. Mas nós podemos ver também que esse mecanismo não é só para os encarnados, tanto para os encarnados quanto os desencarnados. A gente viu o André Luiz já desencarnado utilizar-se dessa ferramenta. E no livro dos Espíritos, no item anterior, que a gente leu, 659, diz assim, Kardec pergunta, a prece é agradável a Deus? Eles respondem, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração. Pois para Ele a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquelas que podes ler, por mais bela que seja. Não vou ler tudo, porque o que é essa depende da intenção. E é a prece do coração, não é o coração físico. Quando se fala do coração aí, é do sentimento, da emoção do espírito quando em prece. E qual é a sua intenção na prece? Posso orar para pedir, louvar ou agradecer. O que estou pedindo? Porque no livro, me parece que é Mecanismo da Mediunidade, se eu não me engano, onde é dito que a prece, ela é mais feita para pedir. E nós sabemos que sim. Temos muito que agradecer, mas nós pedimos. Mas pedimos o quê? Qual a nossa intenção ao pedir? Quais são os sentimentos e emoções que nós estamos nesse pedido na hora da prece? Podemos entender, então, os itens de 1 a 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, desse capítulo 27, com essas definições. A intenção, sim. A forma, sem preocupação. Então, esses capítulos falam disso. Podemos, sim, vou citar somente uma parte de para que as pessoas acompanhem. Seja o que peçais na prece, creis que obtereis e concedido vos será o pedido. Aqui está. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de conhecendo Deus as nossas necessidades. Então seria inútil. Mas Deus quer sempre que a gente esteja indo até Ele. Não por ser orgulhoso de dizer, vai ter que voltar a mim, criatura, e vai voltar rastejando, não. Ele nos quer pleno de amor. Ele nos quer pleno de felicidade. E aqui diz também, concedido vos será que perdide, desculpe, não é esse item não, é de cá, qualidade da prece. Não cuideis de pedir muitas das vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras serão atendidos. Outro diz também, o que nós vamos pedir? E são as palavras, muitos gestos? Não. Tem que ter roupa especial? Não. É a intenção. É isso que é importante. Os detalhes exteriores, de jeito nenhum. Claro, nós temos que nos preocupar com a roupa que estamos usando. Sim, está limpa. O local está limpo. O que está comigo está limpo. A limpeza, a higiene faz parte da boa qualidade da nossa vida. Mas não
é fator primordial para se fazer uma prece. As pessoas que estão morando nas ruas, principalmente agora, um número enorme, as que estão debaixo de ponte, viaduto, marquises, às vezes não tomam banho todos os dias. Será que elas não fazem suas preces? Estavam acostumados a fazerem suas preces quando tinham seus lares dentro de uma construção. Hoje os seus lares embaixo, às vezes, de uma marquise. Continuam, sim, a fazer preces. Será que essas preces não são válidas? As roupas, às vezes, usadas há semanas, sem nenhum asseio, são. Porque não é a roupa, não é o local, é uma postura íntima. Então, vamos verificar como estamos usando essa ferramenta, a prece. Muitas das vezes, queremos fazer da prece apenas uma via de mão única. E ela é uma via de mão dupla, como nós falamos. Isso porque fazemos o nosso pedido e não queremos ouvir a resposta de Deus. Porque o nosso pedido já vai com a resposta. Senhor, e isso a gente pede para nos livrar daquela pessoa que está incomodando, para arrumar outro emprego, porque esse não estou suportando, para que me troque o chefe, porque esse não vai dar certo. Pedir para que aquela pessoa suma da sua vida, ou que pedir para que tragam a pessoa para a sua vida. Não é assim que a pessoa faz? Ou melhor dizendo, que nós fazemos? Então, muitas das vezes nós fazemos da prece uma via de mão única. Madre Teresa de Calcutá, um dia foi entrevistada. E o repórter então perguntou a ela: irmã, o que a senhora diz quando ora a Deus? Ela disse: nada. Só o escuto. O repórter ficou meio intrigado e fez: a senhora só o escuta? E o que ele então lhe diz? Ela disse: nada, ele só escuta. Que sabedoria desse espírito. Que lição podemos tirar dessas respostas? Que lição? Que a prece é uma questão de sentimento e de conexão muito mais profunda com Deus do que se eu utilizasse ou qualquer outra palavras. Isso que eu entendi que ela quis dizer. Eu só escuto e ele só escuta. Nada eu falo, nada ele fala. Porque os sentimentos, as emoções não precisam de fala. As nossas células sentem. A nossa psicosfera ao redor também. Portanto, de espírito para espírito, já que a prece é uma atitude ou postura íntima do espírito. Para quem? Para Deus. Chamamos Deus de Espírito? Podemos. Mas Ele é o Espírito que nós podemos dizer que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No livro Vinha de Luz, no capítulo 98, a parceria Chico Xavier e Emmanuel deixa para nós, com o título A Prece Recompõe, uma reflexão, feita por Emmanuel. E antes da reflexão, Emmanuel colocou um versículo de Atos, capítulo 4, versículo 31.
e que diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Lendo assim, parece que houve um fenômeno mediúnico. Moveu-se o lugar onde estavam reunidos. Então, ele não diz quando a gente for ver a reflexão, que houve um fenômeno natural, maremoto, terremoto, nada. Bem, não se sabe o que ocorreu lá, mas a gente vai ver que Emmanuel faz a reflexão desse moveu-se, né? Quando a gente pensa em mover, né? Um lugar se movendo, mudou-se. E já que a prece é uma ferramenta para o espírito, pode se perguntar: e onde mora o espírito? Nesse corpo mora um espírito? Mora numa casa? Numa cidade? Num país? Bem, podemos dizer que o espírito não mora no corpo. O espírito está habitando temporariamente o corpo. Então ele não mora. Se ele não mora no corpo, logo, na casa, na cidade, no estado, no país, ele também não mora. Porque o corpo é que circula por esses espaços físicos. Mas então, onde mora o espírito? O espírito mora onde ele, vamos dizer assim, no local onde ele projeta os seus pensamentos, sentimentos e emoções. Aí sim. Onde ele projetar tudo isso, ele mora. A moradia é pela sintonia, ou seja, ele mora na casa mental. Então, esse versículo mostra que o movimento do local é a mudança de sintonia quando em prece. No livro Mundo Maior, nos apresenta a casa mental em 3 pavimentos. Pode-se falar em porão, que fica abaixo do nível da rua. O outro pavimento, que é o térreo, e o terceiro, que é o primeiro andar. Ou, hoje quase não se tem porão, podemos falar de 3 pavimentos, térreo, primeiro, térreo, primeiro e segundo andar. Então vamos falar que o térreo, ou porão, é o nosso subconsciente, onde aí está guardado tudo de vidas passadas. Os nossos instintos, os nossos atavismos. Vem o primeiro andar, ou o térreo, conforme a gente queira, É o nosso consciente, aonde estamos nos movimentando, aonde estamos num momento laborando e utilizando a nossa vontade. Agora, nesse instante, é o nosso consciente. E tem o primeiro andar, o segundo andar, que é o superconsciente, aonde estão os nossos ideais, as metas superiores. Então, podemos ver se o espírito mora na casa mental quando no versículo fala desse movimento, É para, com a prece, facilitar a mudança. Por exemplo, sairmos do porão, onde nesse mesmo livro fala que a maioria de nós vivemos no porão ou térreo, conforme queira definir. No porão ou térreo, onde a maioria encarnados ou mesmo desencarnados, vive. Bem, se eu em prece
posso movimentar-me de lugar, eu posso sair do porão ou térreo, no subconsciente me trabalhar para alçar o primeiro ou segundo andar. Certo? Então, olha o versículo e nós vamos ler e reflexionar o que disse Emmanuel. Então, podemos ver que a maior finalidade e eficácia da prece é buscar essa mudança. É buscar essa mudança. Então, podemos que a prece como nossa, de forma interior ou íntima, do que vivenciar na prece as circunstâncias que nos envolvem. Se eu ficar preso ao externo, eu não vou ter a oportunidade ou não vou perceber a oportunidade que eu terei de internamente ir modificando essas sintonias. Isso, às vezes, leva até a pensar que Deus não atende às nossas preces, pois pedimos mudanças até, como já foi dito antes, do que está na nossa volta. Mas nós ficamos presos ao externo, ao que nos incomoda. Pedimos pelo que nos incomoda e ficamos presos ao que nos incomoda. Só que muitas das vezes, a providência, ao olhar o nosso pedido, verifica que aquilo que eu estou pedindo para retirar é necessário para o meu progresso, para o meu desenvolvimento, para facilitar o meu entendimento de mudança. E aí, não é que eu pedi e não foi aceito. É que eu pedi, mas não poderia ser aceito como eu pedi. Porque eu pedi para afastar. Eu não pedi para dar sabedoria, coragem, fortalecimento, para que essas circunstâncias que me envolvem e que me incomodam, eu possa entendê-las. Eu possa ter coragem de enfrentá-las. Mas não é enfrentar jogando água para fugir à circunstância. É enfrentar entendendo-as. O que isso pode facilitar na minha vida. Se eu mudar a forma de pedir, com certeza, não que deixem de atender qualquer um, mas eu vou assimilar, eu vou ouvir Deus com a resposta. Porque Ele vai me dar e me dar sempre. Às vezes até de forma coletiva, Ele dá oportunidade para entendermos as circunstâncias externas que nos alcançam e nos incomodam. Ele manda avatares que falam, dão exemplo, como Jesus, o maior de todos, e o nosso modelo e guia. Foi perseguido, foi traído e crucificado. Mas não fugiu. Confiou, acreditou e sabia porque tudo que estava acontecendo era necessário. E nós? Se um sapato ficar apertado, já o tiramos do pé. Às vezes já nem queremos mais que ele usá-lo. Não buscamos nem meios de folgá-lo um pouco, de dar continuidade ao uso para ver se ele se molda, se acomoda ao nosso tipo de pé. E Jesus, Chico Xavier,
Gandhi, Teresa de Calcutá, Martin Luther King, vários outros deixaram durante as suas pegadas na terra exemplos de circunstâncias externas que venceram porque confiaram em Deus. Sabemos que nunca vamos ficar órfãos. E também sabemos que nunca vamos ficar sós, a sós ou sós. Isso falando espiritualmente. Logo, temos que acreditar, temos que saber como pedimos. Podemos ver agora e entender melhor os itens 5 a 8, que fala da eficácia da prece. Porque vamos ver que, como dito antes, muito mais do que mudar a dor que incomoda, a luta que temos, as dificuldades, todas as outras expressões externas das circunstâncias que nos incomodam, podemos passar a pedir por nós mesmos. Força, coragem, né? Para que isso? E aí ver que é uma riqueza a prece. E sabê-la utilizar em benefício próprio, porque recebemos com isso força, coragem, paciência, resignação, a fim de passar por essas experiências. E é aí que nós vamos adquirir a riqueza espiritual. Emmanuel nos diz no livro Espírito de Luz, mais uma vez a parceria com Chico Xavier, que Deus não nos envia problemas que não estamos necessitados. Se chegou, tem algo para aprender. Então, quando a perspectiva da mudança do indivíduo é feita com sinceridade e real disposição e confiança, a prece sim é atendida. Quando não tem essa perspectiva de mudança e muitas vezes nem confiança, apenas livrar-se dessas circunstâncias, nem sempre é atendida. E aí podemos ver que nesse capítulo do Evangelho, Kardec diz: 100% de eficácia de retorno para os pedidos de coragem, paciência e resignação. Tá no Evangelho. Tá lá. Então a gente já vê que se nós pedimos isso, podemos dizer: Senhor, dá-me resignação, dá-me coragem, sabedoria, paciência para tal circunstância. Sim. Mas se eu digo: Senhor, retira de mim essa circunstância, é diferente. Eu não estou dizendo que vou mudar. Eu não estou dizendo que vou ter confiança. Vou ter paciência, resignação. De jeito nenhum. Então é isso que o versículo desse texto do livro Vinha de Luz diz. Porque quantas vezes oramos em desespero, revolta, abatido, entregue ao desânimo. Quantas vezes? Não é? E depois nós oramos dessa forma que estamos, mas oramos com disposição de mudar. Porque nós nos abatemos, nós ficamos tristes, nós sentimos as lutas, sim. Podemos orar? Sim. Mas pedir com sentimento e vontade de mudar. Aí sim, logo depois dessa prece, nós vamos para um outro patamar de esperança, de coragem, de força, de entendimento e de agradecimento por essas experiências.
E nós conseguimos superar a nós mesmos. Sim, o esforço foi nosso, nós pedimos ajuda, mas quando nós mudamos de patamar ao movimento do local, esse esforço foi nosso. Vamos fazer a reflexão, vamos entender a reflexão de Emmanuel. E ele começa dizendo assim: na construção de simples casa de pedra, há que despender logo esforços para ajustar ambiente próprio, removendo óbice, eliminando as asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Então ele está dizendo para tentarmos tirar os obstáculos que poderiam prejudicar a estabilidade da nossa casa mental, deixar uma base segura e firme, duradoura. Ele está falando isso. Então, que obstáculos são esses? As nossas imperfeições. São os nossos sentimentos não nobres, as nossas emoções doentias. E aí ele continua. Instrumentos variados movimentam-se metódicos no trabalho renovador. Assim também, na esfera de cogitações de ordem espiritual, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vista à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível e, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Mostra, então, que muitas vezes queremos fugir delas. Entretanto, entendendo-as e vivenciando-as, é como limpar esses obstáculos. Aí, então, vamos ter uma casa mental de leveza e de paz. Mostra Emmanuel, nesse trechinho que nós lemos, que a prece tem uma finalidade maior, como já falamos, que é a mudança interior. E no Livro dos Espíritos, na questão 660 e 660A, olha o que diz. A pergunta é: a prece torna melhor o homem? Sim, respondem e continuam na resposta. Pois aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro que jamais lhe é recusado quando pedido com sinceridade. Na 660A, a pergunta é: como é que certas pessoas, apesar de orarem bastante, têm mau caráter, são ciumentas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência, de indulgência e algumas vezes até mesmo viciosas? Os espíritos dão essa resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está na maior duração da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, um emprego de tempo, mas não um estudo de si mesmas. A ineficácia não é do remédio, mas da maneira como é aplicado.
Olha que resposta. Então, nem sempre nós sabemos usar a ferramenta como estudo de nós mesmos. Já vimos antes que ela facilita o quê? O movimento do local, a mudança de cada um de nós. Então, mais uma vez, a prece é isso, para mudar a nós mesmos. Porque quando eu oro pelo outro, eu vou ver o que o outro fez, para ver se serve ou não serve, eu já vou tomar como exemplo. Se eu oro para alguém que está passando por tragédia, por vítimas, eu também vou ver o que ocasionou essa tragédia. E alguém teve a facilidade, foi intencional, não é? Então, nós precisamos fazer da prece um mergulho mais profundo do ser que somos. Aí sim, aí nós vamos conseguir comunicar, ouvir e se aproximar de Deus. Podemos perceber, então, quais são os sentimentos, emoções, pensamentos que eu estou na hora de falar. Às vezes nos aborrecemos no lar, no trabalho, e ali mesmo eu já faço uma prece. Meu Deus, como é possível isso? Me ajude a sair dessa situação. Que situação? Às vezes fui eu até que criei o aborrecimento. Sim, pode ter sido eu que criei, mas eu não estou aceitando, porque eu já acho que é o outro. Eu estou transferindo para o outro o que é meu. E se eu não criei, teve o aborrecimento, meu companheiro, aquele que provocou, o colega, seja quem for, será que está bem? Olha o mergulho. Foi por isso que Jesus disse, está em Mateus, no capítulo 27, logo no início. Quando orardes, entra em teu quarto e fecha a porta. Sim. Não é o quarto, não é o cômodo físico. Logo, a porta também não é. É o nosso quarto interior. É o nosso íntimo, para ver como estamos. Como eu estou? Por que eu estou dessa forma? O que eu estou pedindo dessa forma? Por que eu estou pedindo assim? Ou seja, me desconectar um pouco do mundo físico e buscar o sagrado. Aí sim, você vai estar com você mesmo, serenar, então, não é? Tá sereno, e esse mergulho nós fazemos. É uma prece. Então podemos dizer que na prece estamos para conhecer a nós mesmos na prece. Pois sabemos aí como estão as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, sensações e posso mudar. Se descubro que na minha volta eu estava com tanta coisa e me revoltei. E foi isso que me deu a dor de cabeça? Na prece, eu, nesse mergulho, me descubro como uma pessoa impaciente, que tem revolta com facilidade. Ao sair da prece, serena já vou estar, posso me curar. Porque eu vou abandonar essa emoção que me deu esse incômodo como doença. Posso me curar. Ou já posso buscar um meio de aliviar ou de curar. Vou facilitar um tratamento médico, um tratamento espiritual.
Esse momento, então, a gente pode dizer que é de autoconhecimento. E podemos dizer quais as eficácias da prece. Mudança interior. Vimos antes. Autoconhecimento. Com isso tudo podemos fazer o quê? Agir melhor. Porque quando nós fazemos tudo isso, começamos a agir de forma diferente. Podemos dizer que a prece, a sua eficácia é impulsionar o ser para o progresso. Todos nós podemos ser impulsionados pela prece. E os últimos itens, os últimos parágrafos, da reflexão de Emmanuel. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de quietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Imprudência, cadê, meu Deus? Sim, se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança é força, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando novos rumos para a vida superior. A prece, feita num clima de revolta, já vimos que não teremos essa mudança. Porque nós não temos a capacidade de assimilar os eflúvios que nos são enviados. Então nós não vamos ter forças, nós não vamos ter coragem para essa mudança. Não atinge, então, a prece a sua finalidade. Mas a prece tecida de harmonia e de confiança é como se estivesse iluminando os nossos caminhos. Pois aí nós serenamos. E como disse na mensagem, os espíritos enviados para nos socorrer, para nos auxiliar, nós vamos perceber essas presenças, assimilando as intuições que chegam, as energias benéficas que nos banham, e esse movimento ajuda a nossa mudança interior. E com essa mudança interior, qual é o nosso rumo? A vida superior. Então, a prece, ela é fundamental. A prece, ela é a ferramenta ideal para o espírito que ainda está nessa fase de aprendizado, de evolução. E para encerrar, podemos dizer que a prece é o caminho iluminado pelas forças divinas, pela luz divina, pelo amor divino. E é nesse caminho que nós temos que construir a nossa estrada. O caminho é dado, mas só podemos andar por ele com a construção, ou seja, com o acabamento nosso. Nós vamos pavimentar essa estrada. Assim, poderemos caminhar, pavimentando outros trechos e galgando assim, cada vez mais, o rumo à vida superior. Para encerrar,
Eu vou ler um trechinho só do capítulo 25, um trecho não, uma frase do capítulo 25 do livro Mecanismo da Mediunidade. Dessa vez, a parceria é Chico Xavier e André Luiz. Orar é o recurso mais fundamental para a renovação íntima. Muita paz. E que Jesus nos abençoe para que cada dia possamos todos nós orar. E como disse Emmanuel, orar também é arar. Que possamos orar, estar em prece e trabalhar no bem. Muita paz.